Olá, Pai seja convosco, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos aí na última semana da campanha Família da Fé, é a semana da bênção das crianças. Tivemos aí um mês de bênção, primeiro foi a bênção dos homens, a bênção das mulheres, a bênção dos jovens, dos patriarcas, e agora é a bênção das crianças, né? Eu queria trazer para você uma palavra ao seu coração, que para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que tem uma criança perto de você, que nós precisamos ter um cuidado diferente com os nossos filhos, fazer com que eles estejam na presença de Jesus. Isso é muito importante, isso é fundamental. Amém? No próximo vídeo vocês vão ver aí que o Micael está na gravação comigo também. Vamos gravar um vídeo, ele vai participar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter prazer nas escrituras, ter prazer na palavra de Jesus. E o tema que eu trouxe para hoje é: crianças juniores são como flechas. Amém? No Salmo 127:4 fala: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos nas juventudes. Amém? Nós como os pais devemos preparar os nossos filhos para o futuro, assim como o arqueiro ele prepara as suas flechas para acertar o alvo. Mas o que é ser alguém como uma flecha? É ser alguém que tem um alvo, que tem um objetivo, que tem uma meta a ser atingida. Então os nossos filhos, eles têm que ser como essas flechas, eles têm que ter um alvo. Mas como que eu vou direcionar o meu filho a ter um alvo, a ter um objetivo? É na caminhada do dia a dia. Os nossos filhos são ainda crianças e nós temos que direcionar eles agora para o alvo no futuro. Não vou esperar o meu filho estar com 16, 17 anos para ensinar ele qual o objetivo, qual o alvo da vida dele. Eu tenho que ensinar isso para ele agora. Então nós temos que ensinar os nossos filhos agora qual alvo eles têm que atingir, qual o objetivo que eles têm que olhar lá na frente, qual o objetivo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Você já parou para pensar qual o sonho que o Senhor tem para os seus filhos? Qual o objetivo que o Senhor tem para o seu filho? Você já parou para pensar isso? Eu não sei. Então pede direcionamento para Deus, fala assim: Senhor, me mostra o que o Senhor tem para o meu filho. Me mostra o direcionamento que o Senhor tem para o meu filho, aquilo que o Senhor tem para ele. Porque o Senhor vai te auxiliar. O Senhor te entregou algo precioso para você cuidar, que é o seu filho. E o Senhor tem um futuro brilhante para o seu filho. Ele conta com você. Eu tenho o costume de falar que os nossos filhos, eles não são nossos. O Senhor nos entregou aqui nessa terra para a gente cuidar deles, ensinar eles com o objetivo de ser alguém no futuro. Eles têm um objetivo muito grande no futuro. Amém? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então Jó, ele não fazia isso uma vez no ano, ele não fazia isso no mês da campanha da Família da Fé, que é em mês de maio, que a gente dá uma oferta ali pelos nossos filhos, de acordo com a idade, né? Nós pegamos a idade dos nossos filhos, a idade do esposo, a idade da mãe, das pessoas que convivem com a gente aí na nossa casa, e nós fazemos uma oferta pela vida deles. Jó não fazia isso uma vez no ano, Jó era constante nessa oferta, então ele fazia isso sempre. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual foi a última vez que você acordou ali na madrugada para orar pelos seus filhos? É uma pergunta para a gente pensar. Qual foi a última vez que você passou algum tempo intercedendo pelos seus filhos, orando por eles? Qual foi a última vez que você sentou com eles para meditar na palavra? São coisas que nós temos que pensar. Às vezes nós cobramos tanto os nossos filhos para eles fazerem isso, para eles fazerem aquilo. Mas nós, como pais, como autoridades, o que nós temos feito pelos nossos filhos? Será que nós temos nos colocado na brecha para os nossos filhos olharem para a gente e ver nós como exemplos? Será que nós temos feito algo diferente por eles? E Jó fazia isso. Jó, ele sempre era constante naquilo que ele fazia pelos filhos dele. Ele queria que os filhos dele, ele falava que, olha, eu não sei o que meus filhos têm feito lá fora,
Talvez eles tenham pecado contra Deus, contra o nosso Senhor, mas eu vou estar na brecha por eles. Eu vou sacrificar por eles. Então faça algo pelos seus filhos precisam de você, os seus filhos precisam das suas orações, os seus filhos precisam a todo momento da sua intercessão. Não espere que os outros façam, faça você pelos seus filhos. Amém? Então nós precisamos manter um escudo de oração pelos nossos filhos. Nós precisamos protegê-los com nossas orações e sermos vigilantes em todos os momentos. Em todos os momentos nós precisamos vigiar para que os nossos filhos estejam guardados. Nós não vamos impedir que eles conheçam o mundo. Nós não vamos impedir que eles vejam as coisas erradas que acontecem no mundo. Nós não vamos impedir que eles vejam coisas que nós não gostaríamos que eles vissem. Mas eles irão ver, eles irão passar por um momento difícil. Mas sabe qual é o bacana? Eles vão estar preparados para quando chegar esse momento. Mas como que eles vão estar preparados? Porque nós, como os pais, estamos presentes, ensinando eles no caminho que eles devem andar. Em nenhum momento eles vão se afastar dos reis, porque eles vão conhecer como é bom estar na presença de Jesus. Nós temos que ser pais amorosos, pais bondosos, pai que se preocupa com o futuro dos nossos filhos. E Jó, ele entendia isso. Ele sabia o quanto os filhos dele precisavam dele. E ele foi constante nisso, porque ele sabia do propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Ele sabia do que iria acontecer no futuro deles. Mas em tudo, Jó, ele foi constante, né? Em toda a jornada dos nossos filhos, que nós possamos continuar insistindo nas coisas que são essenciais para o bem deles. Às vezes nós preocupamos com o estudo, com o que comer, que hora vai dormir, tem que estudar. Nós nos preocupamos em eles estarem seguros. Mas o mais importante disso tudo é a necessidade deles terem um relacionamento com o Pai. É a necessidade deles terem um relacionamento com Deus. Será que nós temos nos importado com isso? Dos nossos filhos terem um relacionamento com Jesus? O que o seu filho tem feito em casa? Será que o relacionamento que ele tem hoje é importante? Será que o que ele tem feito hoje é essencial? Será que o que ele tem feito hoje tem aproximado ele de Jesus ou tem afastado ele da presença do Pai? Você já parou para pensar o que o seu filho tem feito, que às vezes a gente acha que é irrelevante, mas isso tem afastado eles de Jesus. Então que você possa ser constante, leve o seu filho para ficar mais perto de Jesus. Não pare de ler a palavra com ele. Todo dia leia, ele vai entender, às vezes não vai. O meu filho, nós estamos lendo aí o livro de Mateus, que nem vocês vão ver na próxima gravação, que ele ministrou comigo. E eu peguei uma passagem de Mateus, que é algo que ele já está mais familiarizado ali, já lê, né, já conhece, nós pegamos esse texto para ler. Então seja constante. Eles vão entender sempre? Não, às vezes não vão entender nada, mas está tudo bem, continua lendo. O importante é que eles sejam constantes na palavra. Uma hora o Espírito Santo vai se revelar a ele. Se você parar para pensar, quando você chegou na presença de Jesus, você também não entendia a palavra. Aquilo para você era difícil, aquilo bugava a sua cabeça, você olhava e falava assim, eu não estou entendendo nada. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque comigo também foi assim. Quando eu cheguei, eu não entendia nada. Né? No começo eu até mandava mensagem para o pastor, mandava mensagem para a pastora, falava, pastor, não estou entendendo nada, eu estou lendo, não estou conseguindo, isso não entra na minha cabeça. Mas é normal, no começo é difícil. Para eles vai ser difícil também, mas eles precisam conhecer Jesus agora, enquanto eles são crianças. Não adianta eles querer conhecer Jesus quando estiverem velhos, porque eles estão na presença de Jesus agora. Você trouxe seus filhos para a igreja pequenos, então eles precisam conhecer Jesus agora. Então seja constante na palavra, leia a palavra com eles, né? Quando você não lê a palavra com os seus filhos, dá a impressão de que a palavra de Jesus, a palavra de Deus não é importante. Não é algo importante. Se a gente não lê, eles vão entender que aquilo não é importante para o dia a dia deles. Então que nós possamos mudar os nossos costumes, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa rotina, né? Se as coisas do reino forem reduzidas a uma coisa que não tem prioridade, que a mensagem não é importante, o que eles vão receber pelo resto das suas vidas? O que vai ser importante para o resto das suas vidas? O que vai ser importante para eles no futuro? Nada vai ser importante, nada vai ser relevante. Precisamos agir com amor e sabedoria com os nossos filhos.
seu destino, seu relacionamento com Jesus tem que ser prioridade agora, não no amanhã. Isso tem que ser prioridade agora. A oração e a palavra devem permanecer como elementos importantes na vida deles. Nossa oração por eles, a oração dele por nós orarmos juntos, isso tem que ser importante. Ter aquele momento de comunhão para que eles possam ter mais intimidade com Jesus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de algo muito bacana que aconteceu no domingo retrasado. Ele está participando de um campeonato, né, o meu filho. E nós estávamos lá, né, na torcida e tal, e eu comecei a olhar para os pais. E a gente vê que os pais, eles se importam, né, de torcer pelos filhos, de ficarem ali, né, na torcida, fazendo com que eles ficam mais encorajados a jogar aquele futebol. E nós nos importamos com isso. Às vezes a gente vai até na escola saber como está o caminhar, os estudos deles, se eles estão progredindo ali na escola. Mas e aí? Será que nós não nos importamos com a vida dos nossos filhos dentro da igreja? Será que nós nos importamos com o que os nossos filhos estão fazendo dentro da igreja? Será que os nossos filhos estão apenas indo à igreja ou eles estão sendo igreja? Os nossos filhos têm que ser como flechas. Eles têm que ter um objetivo, eles têm que ter um alvo. Será que nós temos orado para os nossos filhos dentro da igreja ou nós temos apenas deixado os nossos filhos na igreja com um celular na mão para não atrapalhar o culto? Eles fazem parte da igreja, eles fazem parte do culto. Tudo que é ministrado precisam fazer parte da vida deles também. Eles precisam ter um entendimento do que é ministrado, do que é ensinado. E isso tem que ser uma prioridade na vida dos nossos filhos. Será que nós temos feito algo diferente? Então você não tem que ser apenas um torcedor de plateia na vida dos seus filhos. Você tem que ser um torcedor presente no dia a dia. Fazer com que eles entendam que estar na presença de Jesus é algo importante. Você já parou para pensar qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade do coração de Jesus para a vida dos seus filhos? Você já parou para pensar isso? A vontade de Jesus é que todos os homens conheçam a Ele como único e verdadeiro e suficiente Salvador. Jesus, ele nos pede para orar, para que sejam enviados trabalhadores para a colheita. E aonde estão esses trabalhadores? Aonde nós vamos encontrar esses trabalhadores? Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 38, que fala: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aonde nós vamos encontrar esses trabalhadores? A sua criança é esse trabalhador. A sua criança é esse trabalhador que o Senhor está esperando. E o Senhor te entregou para que você possa capacitar ele, para que você possa discipular ele. Então você já tem que começar a orar agora, fazer com que seu filho entenda qual é o propósito que o Senhor tem para a vida dele, né? Seu filho tem que entender que as nações estão esperando por eles. Pessoas lá fora estão esperando por eles. Tem nações que nunca ouviram falar de Jesus. Você já parou para pensar que às vezes seu filho, ele pode ser um missionário, que no futuro ele não vai estar na sua casa, ele vai estar no campo, aonde tem pessoas que não conhecem Jesus, e é lá onde Deus quer usar ele. Você já parou para pensar o que Deus tem preparado para o seu filho no futuro? Então cuida dele, ensina a ele o caminho qual ele deve andar, ensina aquilo que Jesus tem preparado para o futuro dele, mostra o caminho que ele deve seguir. Se nós temos um coração de Jesus, se nós queremos ter um coração de Jesus, nós temos que transmitir isso aos nossos filhos, fazer com que eles entendam isso, amém? Em Mateus 28, 18 fala o seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não está falando para nós fazermos discípulos adultos. Aqui fala que vão e façam discípulo de todas, todos, não é adultos, todos, isso envolve as crianças. Então Jesus está falando para você fazer um discípulo agora, e o principal discípulo que você tem que fazer agora é o seu filho, são os seus filhos que precisam conhecer Jesus agora, não quando eles estiverem adultos. Então vão e façam todos precisam incluir as crianças de todas as nações.
Os jovens, os adolescentes, os bebês, eles também entendem. Fala no ouvido deles, fala que Jesus ama eles, fala frases curtas para os bebês, fala, Jesus te ama, você é importante. Eles vão entender? Não, mas o Espírito Santo está cuidando deles. Fala para as crianças, fala para os juniores, para os jovens, para os adolescentes. Fala o quanto eles precisam ir e ser importante. Quantas pessoas precisam deles, né? Na palavra fala que muitas crianças foram mencionadas na Bíblia, né? Como Davi, como Samuel, como o próprio Jesus, foi uma criança mencionada na Bíblia. Mas olha para um todo, olha para todas as crianças, elas precisam conhecer a Jesus, elas precisam saber o significado de servir a Jesus, eles precisam começar a entender a importância que eles têm para o reino de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 78, 70 fala: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Davi, ele foi discipulado em casa. Davi foi discipulado enquanto ele pastoreava as ovelhas, enquanto ele alimentava as ovelhas. Ali na casa de seu pai ele já estava sendo pastoreado. Então não começou quando ele foi lá lutar com Golias, não. Começou quando ele estava em casa, cuidando do rebanho de seu pai, quando ele cuidava das coisas da casa de seu pai. Ali já começou o discipulado de Davi. Então seu filho tem que começar a ser discipulado dentro da sua casa. Porque Deus tem um futuro brilhante para o seu filho. Deus tinha um futuro para Davi. Ele seria o quê? Um rei de Israel. O Senhor tem algo preparado para o seu filho grande? Então depende muito de você para que isso aconteça. Né? Então Davi, ele foi liderar um povo com integridade e habilidade. Por quê? Porque ele foi discipulado, ele foi treinado para aquilo. Então quando o seu filho tiver um adulto, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque você como pai, você como mãe, ensinou o seu filho o caminho que ele deve seguir. Amém? E às vezes nossas crianças hoje, elas estão fazendo algo irrelevante, algo que não agrada o coração de Deus, coisas insignificantes. Então mostre ao seu filho o caminho que ele tem que seguir. O seu filho, ele precisa influenciar nações, ele precisa influenciar pessoas. O seu filho tem influenciado, você tem influenciado pessoas para a vida ou para a morte. Você olhando para o seu filho hoje, você acha que seu filho vai influenciar pessoas para a vida ou para a morte? Eles estão ouvindo a voz do Senhor. Eles precisam estar perto de Jesus. Eles precisam de Jesus. Eles precisam daquele que seguirá, que caminhará com ele por todos os dias de suas vidas. Eles precisam de Jesus. Né? Eles precisam olhar para aquilo que é importante para a vida deles. Eles precisam salvar nações. E a última pergunta que fica para a gente encerrar: o que pode ser mais importante do que preparar essa geração? Direcioná-la para terminar a grande comissão anunciando a volta de Jesus. O que é mais importante do que isso, do que preparar os nossos filhos? Tem algo mais importante? Não tem. Nossos filhos precisam estudar, eles precisam comer, precisam dormir, mas o mais importante é conhecer a Jesus e saber que tem pessoas lá fora que precisam deles para serem salvas. Pessoas no futuro precisam ser salvas através da vida dos seus filhos. Então prepare os seus filhos para salvar nações. Prepare os seus filhos para discipular pessoas no amanhã. Isso depende de você. Então não tire essa responsabilidade sobre você. Se posicione como pai, como uma mãe que vai discipular os seus filhos para aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Faça como Jó. Se levante de madrugada, vá orar, sacrifício pelos seus filhos. Converse com eles, pergunte o que está acontecendo, pergunte o que está passando no coração dele. Nós estamos vivendo uma geração de crianças, de uma geração que tem vivido coisas difíceis, que querem ser, olhem para outras pessoas, têm desejo de ser como outras pessoas, têm desejo de ser como influenciadores, mas o Senhor tem um propósito brilhante na vida do seu filho e depende de você para que isso aconteça. Não sacrifício pelos seus filhos somente no mês de maio, que é o mês da família, mas sacrifício pelos seus filhos sempre. Ore por eles, jejue, faça um voto pelo seu filho. Se o seu filho está passando por um momento difícil, faça um sacrifício por ele.
Se coloque na brecha pelos seus filhos. Amém? Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse pelos seus filhos nesse momento, né? Pelos seus sobrinhos, pelas crianças que estão próximas a você, pelas crianças que você cuida. Às vezes você é um professor, você tem uma sala de aula, ore por eles também. Né? Na sala de aula, coloque a mão sobre os ombros deles para que eles possam sentir a presença de Jesus também. Amém? Queria que você fechasse seus olhos para que a gente possa orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por cada criança, por cada junior que o Senhor tem colocado no nosso caminho, colocado na nossa vida, Jesus. Que eles possam, Pai, ter um relacionamento contigo, que eles possam te conhecer, Pai. E que nós, como pai, como mãe, possamos, Pai, ter um pensamento diferente, Senhor, para que eles possam, Pai, olhar para o alvo, que eles possam olhar para Ti, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos capacita, Senhor, para que nós possamos discipulá-los, Senhor, a andar no Teu caminho, Pai. Para quando eles crescer, Pai, eles possam saber quem eles são em Cristo Jesus, para que eles possam olhar para Ti todos os dias, Senhor, que eles possam ter prazer na Tua palavra, que eles possam ter prazer em orar, em Te buscar, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muda, Senhor, família, Senhor, muda vidas, Pai, muda os pais, muda as crianças, Pai, que eles possam ter um momento de comunhão, ter um momento de lazer, Pai, ter um momento de sentar à mesa, de buscar, Senhor, a Tua face, Pai, que eles possam sentar juntos, Senhor, e meditar na Tua palavra, Senhor, não apenas na igreja, Senhor, mas que eles possam todos os dias, Senhor, ter o prazer de ler a Tua palavra com os filhos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa geração, Senhor, e que eles possam crescer na Tua presença, Senhor, que eles possam olhar para Ti, Senhor. Capacita-os, Pai. Tira todo medo, toda timidez, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, deles prosseguir e olhar para o alvo, Jesus. E que cada pai, Senhor, possa ter um pensamento diferente, Senhor. Que eles possam entender o objetivo, o propósito que o Senhor confiou nas mãos, Pai, deles, Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nas Tuas promessas, Pai. Eu creio, Pai, que nossos filhos, nossas crianças, essa geração, Pai, terão um futuro brilhante, Pai. E que nós, como pais, iremos contribuir para que isso aconteça, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.